Vocês. Nós estamos retomando a segunda parte desta audiência pública em que se discute o tema do ensino religioso nas escolas públicas. Para os que não estiveram aqui na parte da manhã, na verdade, o que está em discussão é a natureza do ensino religioso nas escolas públicas. É a própria Constituição Federal que prevê a existência do ensino religioso facultativo. A questão que está em discussão e será objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal é a seguinte: existe uma posição que defende o ensino religioso confessional e, consequentemente, o ensino religioso que é ligado a uma específica religião e que pode ser ministrado por representantes desta religião. A posição contraposta defende o ensino religioso não confessional. Vale dizer, o ensino não pode ser ligado a uma religião específica, mas deve, no entanto, ministrar conhecimentos sobre história e doutrina das religiões. Na parte da manhã, alguns expositores se manifestaram contrariamente à existência do ensino religioso no ensino público fundamental. Embora esta seja uma posição respeitável e defensável como qualquer outra, não é ela que está em discussão, porque isso está previsto na Constituição. E, portanto, quem tem uma posição divergente em relação a esse ponto tem que, na verdade, postular politicamente uma mudança na Constituição. Portanto, a nossa discussão é limitada a essas duas opções, ensino religioso confessional ou ensino religioso não confessional. Nós, 2h30 em ponto, retomamos os trabalhos e eu convido a representante do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, a professora da Universidade de Brasília e pesquisadora da ANIS, Débora Diniz. Muito boa tarde, senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Eu inicio deixando claro qual é a tese da ANIS. A tese da ANIS é de que a estabilidade do princípio da laicidade do Estado brasileiro depende da regulação não confessional da disciplina ensino religioso nas escolas públicas. Laicidade é o princípio constitucional que protege, garante e promove a liberdade de crer e de não crer, que demarca o caráter secular das instituições básicas do Estado e, principalmente, que movimenta a razão pública para a justiça do governo da vida. Por estabilidade da laicidade, entendemos a garantia dos princípios da igualdade e da não discriminação, além do valor democrático da justiça religiosa. Somente com forma e conteúdo não confessionais, a disciplina ensino religioso é capaz de manter o compromisso constitucional da educação pública como um direito social. Confessionalidade é a verdade da fé. Um Estado laico respeita e acomoda a diversidade de religiões e de crenças. Quantas forem as crenças, tantas serão as confissões. O censo 2010 deu número às comunidades de crença no Brasil, 148. Essa é uma magnitude tímida, pois um dos itens que mais cresce no país é o agrupamento evangélicos não determinado. E a estimativa é que já cheguem a 400 organizações. No entanto, a criatividade humana é infinita nessa matéria, e o regime legal brasileiro, acolhedor. Basta uma nova comunidade autodeclarar-se como religiosa para, assim, ser reconhecida pela ordem legal. A conclusão é que haverá tantas verdades confessionais quantas forem as comunidades religiosas a se apresentarem na cena pública para o direito à igual representação para a oferta do ensino religioso. A confessionalidade é uma forma de expressar a crença de indivíduos e de comunidades.
O Estado não deve regular os discursos religiosos quanto à validez científica ou argumentativa. Essa é uma das garantias da laicidade. É no marco da laicidade que o Estado brasileiro convive com crenças religiosas que rejeitam verdades científicas estabelecidas. A controvérsia, como se deve se dar o conteúdo do ensino religioso nas escolas públicas, parece ser uma disputa irrelevante para outros campos do conhecimento acadêmico, como é o caso da biologia ou da química. O ensino é sempre definido, regulamentado e fiscalizado pelas políticas educacionais no marco da laicidade. O Estatuto da Confessionalidade no ensino religioso não permitiria o mesmo poder fundamentado do Estado para classificar teses como corretas ou incorretas, verdadeiras ou falsas, ou constitucionalmente como justas ou injustas. A confessionalidade é um ato de fé resistente às formas de organização e validação do pensamento científico. E a ciência deve ser o principal fundamento da razão pública de um Estado laico. Nesse sentido, confessionalidade e interconfessionalidade não alteram regimes de verdades incontestáveis. São apenas estilos discursivos para a apresentação dos dogmas. Na confessionalidade, são aqueles restritos a cada comunidade religiosa. Na interconfessionalidade, aqueles que se prestam a um consenso sobreposto entre algumas comunidades de crença. A interconfessionalidade seria uma estratégia de encobrimento da confessionalidade hegemonicamente cristã da sociedade brasileira. Há uma transição religiosa em curso, mas entre matrizes cristãs de confessionalidade. Nos anos 80, católicos somavam 89% da população. Em 2010, 64%. A estimativa de demógrafos é que os católicos sejam menos de metade da população brasileira até 2030, ao passo que crescem os evangélicos e os sem religião. Os sem religião hoje já são mais de 8% da população brasileira, segundo o IBGE. Ou seja, a interconfessionalidade, mesmo considerando a transição religiosa brasileira, será entre cristãos. Os exemplos da ameaça aos princípios da igualdade e da não discriminação são terríveis, se me permitem o adjetivo, porém fáceis de serem antecipados e evitados. Em 2010, publicamos o estudo mais extenso já realizado no país sobre as regulamentações estaduais para o ensino religioso e analisamos um conjunto amplo de livros didáticos disponíveis no mercado editorial brasileiro. As regulamentações estaduais, com algumas exceções, coincidem em um ponto. Reconhecem autoridade às religiões, em particular as cristãs, para determinar o conteúdo do ensino. Em alguns estados, o ensino deve ser ofertado por um professor autorizado por comunidades religiosas, como se religião fosse matéria para professores iniciados na fé. Em outros, o ensino é circunscrito a poucas religiões, como se maioria populacional ditasse relevância de conteúdos. No entanto, tão grave quanto à violação à justiça religiosa e ao igual direito de representação das religiões no conteúdo da disciplina de ensino religioso, foram as evidentes expressões de discriminação em nome da fé. 2 grupos foram os mais ameaçados pela confessionalidade dos livros didáticos. A população, que nós descrevemos como LGBT, aquelas não heterossexuais, e as pessoas portadoras de deficiência. E por quê? Por premissas dogmáticas sobre o caráter imoral da sexualidade não heterossexual e reprodutiva, e pelo lugar da deficiência nos textos religiosos. O deficiente é aquele objeto da piedade, esperançoso de um milagre. Eu ofereço 2 exemplos, mas nós teríamos alguma dezena deles para apresentar. Os livros foram publicados por editoras qualificadas e com vários títulos, aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação, para outros currículos. Ou seja, são editoras que conhecem as regras do jogo, do respeito à cultura e aos valores dos direitos humanos. Em um deles, havia uma bandeira do movimento LGBT. O quadro tinha por título Homossexualismo. Os parágrafos discutiam as mudanças de classificação da medicina sobre a normalidade da homossexualidade. O objetivo do quadro
era contestar a ideia de que seria possível descrever como, e eu cito, normal, a homossexualidade. E para rejeitar tal hipótese, o livro informou que, e aqui eu passo a citá-lo, aspas, muitos homossexuais revelam conflitos profundos, o que mostra que eles mesmos não se aceitam como são. Segundo, porque se fosse normal, então seria a regra. Terceiro, diz o livro, se isso se tornasse a regra da conduta humana, como a humanidade se perpetuaria? E eu fecho aspas. O segundo exemplo é a história de Juquinha. Esse é o nome do personagem do livro. Ele é um menino cego que passeia pelo mundo com as mãos. A ilustração do livro é muito delicada. Juquinho abraça um cãozinho. O exercício convida as crianças a ver. Me perdoem o verbo, mas é o verbo que está no exercício para uma criança cega. O que poderia ser um lindo exercício de aproximação ao corpo de Juquinha terminou com uma declaração de anormalidade à deficiência, diz o livro, e novamente eu cito com as devidas aspas. Abra os olhos. Como é bom ver as pessoas que nós gostamos. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos e pelos meus olhos para ver. Fecho aspas. Talvez o senhor não gostasse de Juquinha, ou o livro não considerasse a possibilidade de haver estudantes cegos na escola, pois o agradecimento é apenas de crianças videntes. A história de Juquinha seria reprovada pelos critérios de validação de conteúdos para o ensino público caso os livros de ensino religioso fossem avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático para 2017. Para 2017. Nós estamos falando da expectativa de futuro das políticas públicas do livro didático no Brasil. Eu novamente cito. Serão excluídas as obras que a. veicularem estereótipos, preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, gênero, orientação sexual, idade, linguagem religiosa, condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação ou violação de direitos humanos. B. Fizerem doutrinação religiosa ou política, desrespeitando o caráter laico e autônomo do ensino público. Fecho aspas. Esses dois critérios, senhor ministro, me parecem suficientes para resolver a nossa controvérsia de hoje sobre qual deva ser o ensino religioso para as escolas públicas. Se o material didático para ensino religioso for definido e avaliado pelo Ministério da Educação. Somente o ensino não confessional seria capaz de respeitar o marco secular de direitos humanos. Basta reconhecer que o ensino religioso, assim como qualquer outra disciplina, deve ser regulamentada pelos parâmetros curriculares nacionais e pelos critérios de definição de conteúdo. Se assim for, não há como se sustentar confessionalidade ou interconfessionalidade do ensino. Uma saída tão simples já teria solucionado a controvérsia de hoje, não fosse por uma exceção. Ensino religioso é a única matéria sem qualquer regulação nacional de material didático ou critérios de qualificação do professor no conjunto de todas as disciplinas oferecidas na escola pública desse país. Há uma renúncia das políticas públicas de educação à anterioridade do fato religioso. É como se religião não se submetesse ao acordo político sobre o que deve promover a cidadania em uma escola pública. Ensino religioso se movimenta como que protegido por um salvo-conduto do Estado, ou de estar isento de respeitar a laicidade e os regimes de avaliação de qualidade do material didático e habilitação do professor. Mas essa é uma falsa hipótese, inclusive para nosso marco legal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A palavra proselitismo aqui importa para entender esse corte de afastamento da confessionalidade ou interconfessionalidade para fora da escola pública. O artigo 33 da LDB veda qualquer forma de proselitismo. Sem definição sobre seu conteúdo, recorra ao dicionário. Proselitismo é discurso e prática de sectários, partidários, membros de uma seita religiosa. O ensino proselitista não formaria cidadãos, mas prosélitos,
E prosélitos são pessoas que, em nome de uma fé, discriminam aquelas que não professam verdades semelhantes. A vedação ao proselitismo religioso pela LDB já seria suficiente para demonstrar o caráter injusto do ensino confessional ou interconfessional. Mas aqui importa uma leitura constitucional do mal-entendido. Proselitismo religioso na escola pública ameaça um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. O artigo 205 da Constituição Federal determina que educação é preparo para o exercício da cidadania, sendo que cidadania é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Somente o ensino não confessional, aquele isento de proselitismo religioso pela verdade da fé, respeita os princípios da educação, da liberdade de aprender e pensar e do pluralismo de ideias. Nesse formato de ensino, senhor ministro, Juquinha não se sentiria discriminado por ser cego. Muito obrigada. Agradeço à professora Débora Diniz em prestar o seu tempo e o seu talento para esse debate.